Enquanto a criminalidade cresce, a sociedade tenta sobreviver. A segurança pública é hoje uma das maiores preocupações do povo brasileiro. Em cidades grandes ou pequenas, a violência atinge todas as camadas da sociedade e impõe uma rotina marcada pelo medo. Um país acolhedor, de uma energia que pulsa em cada cidadão. O Brasil é marcado por contrastes. A exuberância das festas convive com a sombra do crime. A violência no país é um problema estrutural que gera pânico na população, perdas financeiras e reduz a qualidade de vida do povo. Mas eu presencio várias coisas nesse mundo assim que generaliza muita coisa, entendeu? Voltada para isso, tem que ter umas campanhas mesmo. E é bom, toda iniciativa é bom. Você se sente seguro na cidade de São Paulo? Na verdade, hoje a insegurança faz parte de todos os brasileiros, né? Isso tudo é fator. Todo fator gera uma consequência. E eu acredito que para mudar essas coisas é só a união mesmo da sociedade mais transparente, porque senão as coisas vão continuar desse jeito. Um exemplo é nós ver aí, ó, a avenida, várias viaturas. Então, a violência, ela impacta tanto a nível de nossa vida cotidiana, no lazer, no hobby, mas ela também vai contribuindo para que cada vez mais as pessoas se sintam sozinhas. E aí elas vão recorrer à tecnologia como uma forma, inclusive, para se relacionar, uma forma, inclusive, para tentar ser reconhecida de alguma forma. E aí vem os likes para tentar capturar isso. 58% dos brasileiros perceberam aumento da criminalidade em suas cidades, segundo a última pesquisa do Datafolha. Tem muito crime pela cidade, muita gente que acaba tendo essa vontade de roubar, né? Aí tem bastante moradores de ruas também, muita polícia afastada de lugares ambientados por crime, então fica meio complicado. A nação não consegue descolar de uma realidade assustadora e continua a representar cerca de 10% das mortes violentas intencionais no mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas. O cenário integra o problema histórico de segurança pública no país. Como delegada de polícia, integrando a segurança pública do Estado, nós encontramos desafios muito específicos em relação ao combate ao crime. Não só no tocante à estrutura em si, mas principalmente no tocante à legislação. Isso nos breca muito quando a gente tem uma atuação de prisão em flagrante, por exemplo, de um furto qualificado, e no dia seguinte são os mesmos criminosos, a mesma quadrilha, porque a legislação ela se torna muito leniente em relação aos crimes, principalmente patrimoniais. Nós vemos a necessidade de informar a população qual é o papel das polícias, porque não só nós temos que combater o crime, mas nós temos que respeitar a legislação, as prerrogativas inerentes a cada instituição policial. Então não pode haver uma afronta, um atropelo dessas prerrogativas. Então, como segurança pública municipal, já temos avançado muito, inclusive em posicionamentos no STF, da necessidade de uma maior colaboração com as forças estaduais. E, nesse sentido, a sociedade muitas vezes não entende qual é o papel de cada polícia. A polícia civil é uma polícia investigativa, ela atua após a prática criminosa. A polícia militar, inerente às forças de segurança do Estado, ela responde num policiamento ostensivo preventivo para prevenir práticas criminosas, e as guardas civis municipais nos municípios que detêm segurança pública municipal ou segurança urbana colaboram de forma complementar, tanto com a polícia civil como com a polícia militar. A violência matou 45.747 pessoas no Brasil, uma média de 125 mortes por dia em 2023. O número, entretanto, registra uma pequena redução em relação ao ano anterior, quando foram contabilizadas 46.409 mortes violentas. As informações fazem parte do Atlas da Violência 2025, divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
O estudo faz comparativos desde 2013, quando o número de mortes passou de 57 mil. Ou seja, de lá para cá, houve uma redução de 20,3% na quantidade de homicídios. É importante lembrar que o levantamento feito pelo IPEA sobre os dados de mortalidade do SUS mostram 45 mil mortes, o que é um significado claro, mesmo tendo reduzido pouco menos 2% entre 2022 e 2023, isso mostra que o Brasil é um país muito violento. E há várias dimensões dessa violência. Lembrando que cerca de 20 mil dessas mortes são de jovens, que teria muita vida pela frente, muita produtividade para acrescentar ao país. Isso é uma tragédia gigantesca. Nos últimos 10 anos, o Atlas também mostra que cerca de 100 mil jovens, com menos de 19 mil, morreram nessa máquina da violência. Existem dados que estão um tanto escondidos ali, como, por exemplo, o fato de uma constatação que entre 2022 e 2023 houve um aumento de 52% de violência contra crianças até menos de 4 anos. Isso é um dos tantos absurdos. Além dessas 45 mil mortes, nós temos mais 34 mil mortes de pessoas que morreram no trânsito. Nós estamos chegando praticamente a 80 mil mortes violentas e sem ter nenhum programa, nenhuma política clara para tentar reduzir essa violência. Mas não há o que comemorar no país, onde a violência grita e o povo pede socorro. Apesar da queda geral de homicídios, as mortes de mulheres, bebês e crianças de até 4 anos estão em alta e preocupam analistas por terem um ponto em comum: a violência doméstica. Não necessariamente uma incidência real. A violência, ela existe há muito tempo. O que acontece? Esse aumento estatístico, ele revela um colapso mesmo dentro dessa estrutura familiar, mas hoje as pessoas têm mais acesso à informação, então elas denunciam mais, por isso que os índices aumentam. Então, a maioria das agressões hoje ela acontece dentro de casa, onde as crianças deveriam estar seguras. Então, como eu disse, esse aumento, sim, estatisticamente, porque as pessoas estão denunciando mais, mas eu também vejo que como as escolas e as unidades básicas de saúde, as UBS, os centros comunitários estão pecando nisso e contribuem para esse aumento das agressões. Por quê? Eles deixam de cumprir um papel de frente, de combate, eu sou a primeira pessoa a combater isso, como um agente de identificador e comunicador desse sinal de violência, porque é para isso que a gente tem assistentes sociais que vão nas casas, identificam sinais que muitas vezes são sinais velados dessa violência e também não estão fazendo isso. Então, existe um aumento porque as pessoas denunciam mais, mas também porque os órgãos que deveriam fornecer uma proteção primária estão deixando a desejar. A cada dia, 10 mulheres são assassinadas no Brasil. Foram 3.903 ocorrências em 2023, o maior patamar desde 2018. Estima-se que 1 em cada 3 casos seja de feminicídio. Caroline Sigolini, advogada de direito de família, ressalta que o panorama cobra a adoção urgente de políticas públicas focadas em diminuir essas estatísticas. Na minha opinião, a relação entre a falta de segurança pública com os crimes de violência contra a mulher ela é total e isso ocorre por diversos motivos. Então a gente tem aqui a inércia do Estado, que na minha opinião é a principal. Muitas mulheres já denunciaram seus agressores, denunciam, as autoridades não oferecem uma proteção efetiva. E quando elas oferecem essa pseudo-proteção efetiva, a gente tem a questão da impunidade. Não existe uma falta de, investigação e punição efetiva. Isso que reforça a ideia de que o agressor não vai ser responsabilizado. Não temos políticas preventivas. Hoje não existe programas estruturados, de fato, de apoio a essas vítimas. Então, casas de acolhimento de verdade, né? Então, a mulher permanece numa situação vulnerável. E, por fim, não há hoje entre sistema de justiça, saúde e a própria assistência social, UBS, enfim, uma articulação entre esses sistemas. A mulher não tem hoje na sociedade um suporte integrado que faça com que ela rompa esse ciclo de violência. A violência no Brasil segue como uma sombra constante na vida dos cidadãos. Sair de casa é um ato de coragem diária. O medo está presente nas ruas e até mesmo dentro de casa.
Famílias inteiras moldam suas rotinas para evitar o risco. O cidadão comum vive entre a esperança por dias mais seguros e a dura realidade de um país que ainda não consegue proteger sua população por completo. O nosso grande erro histórico, e erro que cometemos até hoje, foi sempre acreditar que segurança pública é sinônimo de encarceramento, de endurecimento de pena, e não, é isso também, mas não somente isso, né? Segurança pública se faz principalmente com políticas sociais voltadas para os menos desfavorecidos, voltada para a população que anda na faixa da exclusão, para a população mais vulnerável. Mas esse tipo de abordagem, esse tipo de política social, é uma política que já deveria ter sido implementada lá atrás, há muito tempo, como já ocorreu em diversos países, inclusive em nossos vizinhos aqui do Cone Sul, porque é uma política que leva muito tempo para surtir efeito. Geralmente leva 2, 3 gerações para surtir efeito. E esse tempo nós não temos, nós precisamos de uma melhora, embora parcial, para agora, para hoje. Não podemos esperar tanto tempo para isso, né? A segurança pública nunca deixou de ser um dos maiores desafios enfrentados por governos em todas as esferas. Os estudos mostram que 9 em cada 10 brasileiros consideram a criminalidade uma grande preocupação. Porque eu acho que a segurança aqui, mulher, no geral, nunca se sente 100% segura, né? Independente do lugar. E acho que aqui, como uma grande metrópole, né? Como várias outras, a gente tem vários problemas de segurança pública. Então, a gente exige cuidados extras que eu não gostaria de ter, assim, que não me fazem sentir segura. O pilar dos direitos sociais é, sim, a segurança pública. E a segurança pública, ela não é tratada como prioridade por parte do governo federal, por exemplo. Quando a gente não tem uma estrutura sólida e forte de segurança pública, automaticamente se inviabiliza o usufruto do exercício de outros direitos sociais, como educação, como saúde, como lazer. Porque, ora, uma sociedade insegura, ela não consegue ir numa praça usufruir do seu lazer. Uma sociedade insegura, ela não consegue levar o seu filho na escola numa situação, numa região periférica de uma grande metrópole, sem temer a própria vida. Enquanto o governo federal não olhar com prioridade a segurança pública, nós iremos continuar fracassando como sociedade. Quem convive com a criminalidade sabe o que é fracasso. O cidadão vive encurralado. São várias questões que perturbam quando o assunto é segurança pública. Uma delas é em quais áreas é mais eficiente colocar recursos para diminuir a violência. Para analistas, vários são os caminhos para minimizar a criminalidade, mas ainda pouco eficazes. É impossível termos uma segurança pública de qualidade se todas as esferas da sociedade deram errado e continuam dando errado. Nós estamos falando diretamente em zeladoria urbana, nós estamos falando diretamente em educação, estamos falando em células familiares, estrutura social. Então é um conjunto complexo. Quando a segurança pública está realmente em índices alarmantes, isso traz um significado muito mais grave do que aqueles gráficos. É um significado que toda a sociedade fracassou em suas esferas. É necessário que cada esfera do serviço público, dos poderes públicos, atuem na sua potência máxima. Se a gente não tivesse tantos escândalos de corrupção endêmica dentro de estruturas governamentais, essas estruturas governamentais que escoam dinheiro público que deveria ser investido na sociedade, na população, para onde eles estão indo? Então a segurança pública ela é complexa e ela atua de forma conglobante. Na análise de medidas a serem adotadas para diminuir a violência nas áreas mais vulneráveis, mais violentas, é necessário pelo menos observar onde as coisas vão bem.
é perceptível que o trabalho que as polícias, principalmente a Polícia Militar, em relação aos estados que vão bem, como Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, essas medidas mostram que o grande fator de contenção da violência é a Polícia Militar. É porque ela tem 80% do aparato policial dos estados e do Distrito Federal. É natural, ela ocupa as ruas, ela tem enorme capacidade de resposta, em poucos minutos praticamente atende um pedido de socorro. As outras instâncias, como é o caso do Polícia Civil, do Ministério Público, atuam depois que o crime acontece. Então o poder de prevenção é escasso nessas estruturas. Polícias que desenvolveram a sua estrutura de gestão, treinamento em São Paulo chega a ser feito para base, o soldado, 2 anos, alguns estados fazem 6 meses. A Polícia Civil em São Paulo está fazendo um treinamento de 2 meses apenas para formar seus agentes. Então isso é investir no despreparo de resposta do aparato policial. Então, pelo menos copiar onde existem as boas práticas é importante. Existem bancos de dados sofisticados para fazer o planejamento operacional, como é o caso de São Paulo e Santa Catarina, Minas Gerais também, e esse subsídio tecnológico deveria também estar sendo aplicado em outros estados. O coronel da reserva da PM de São Paulo, ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente, destaca que ações precisam ser sustentáveis, baseadas em dados e planejamentos de longo prazo. As operações ainda são reativas e pontuais, que geram impacto momentâneo, mas não resolvem os problemas estruturais. O país não tem um plano consistente e de longo prazo. Qual é o plano que o Brasil tem para a contenção da criminalidade em todas as suas expressões, desde o crime do dia a dia, que incomoda demasiado, perturba e ameaça a população nas esquinas das grandes e pequenas cidades também, até a grande expressão do crime organizado, que já se articula com grandes facções internacionais, principalmente na Amazônia e pelos portos brasileiros. Qual é o plano que nós temos? Não temos. Evidentemente que é necessário um grande plano estratégico. Está falando estratégico pensando em grandes estruturas, portanto, de contenção do país, as suas polícias, suas políticas, e também pensando na dimensão do país com a vulnerabilidade de suas fronteiras, que tem aí esquemas ameaçadores de entrosamento de facções nossas com grandes máfias internacionais.